Hoje a gente vai falar um pouquinho de interpretação de texto e adjunta de nominal, ok? Para nossa interpretação de texto de hoje, a gente vai usar uma música de um grupo de rock, uma banda de rock chamada Titãs, né? A música Família. Aqui no canal a gente tem um vídeo com umas dicas de interpretação textual em que a gente sugere que antes de ler o texto, principalmente se for um texto maior, que a gente leia primeiro o enunciado, que a gente leia a primeira pergunta para a gente ir ao texto. Por quê? Algumas perguntas a gente nem precisa ler o texto para respondê-la. E por que que isso é legal? Por que que isso é bom? Por que que isso é ruim? A vantagem dessa estratégia é que se você tem uma prova muito grande para ser feita, você vai ganhar tempo, ok? Óbvio que o ideal é que você leia o texto, né? O ideal seria você ler a pergunta, ler o texto. Outra pergunta, ler o texto de novo para verificar aquela pergunta. Mas se você tem pouco tempo, por exemplo, então o que que você vai fazer? Você vai direto na leitura do enunciado, tá? Então, ó, a nossa primeira questão. Hoje nós vamos trabalhar só 5 questões, tá ok? Sobre interpretação textual e, salvo engano, 2 perguntinhas ou uma perguntinha sobre adjunta de nominal. Bora lá então. Leia os versos. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Bom, pediu só para ler. A nossa pergunta é: os versos acima sugerem que a gente vai tentar analisar sem ter que ler a música. Se a gente não conseguir, a gente volta na música, beleza? Então, bora lá. Uma outra estratégia, a gente geralmente lê a pergunta e lê a resposta. Lê a pergunta e lê a alternativa. E assim sucessivamente, tá? Os versos acima sugerem que os pais vão gastar muito dinheiro com o casamento da filha. Quando o pai fala, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Quer dizer que o pai e a mãe ali, eles vão gastar muito dinheiro no casamento da filha? Será? Esses versos ali, né? Mas quando a filha quer fugir de casa, eles sugerem que a moça precisa trabalhar para ajudar nas despesas do casamento? Será que ela precisa trabalhar? Vamos ver. Esses versos lá, eles sugerem que a boa relação da filha com a família vai depender da conduta da filha? Sua conduta aqui é a conduta da filha, tá? Será que é isso? Será que para o pai e a mãe se relacionarem bem com a filha e vice-versa, essa filha ela vai depender da conduta dessa filha, da forma como ela vai se comportar? Ou esses versos sugerem que a moça, para casar, ela vai ter que abrir mão da mesada dela? E aí, o que vocês acham? A gente precisa voltar no texto para interpretar isso aqui? Não, que é muito específico, né? Aqui a gente tem um trecho muito específico, a gente vai analisar uma situação muito específica. Quando o eu lírico fala, quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Fala de casamento ali? Fala, mas fala se a moça não casa. Então, olha só, filha de família, se não casa, ok? Se não casa. Então, a gente automaticamente já vai excluir essas alternativas que falam de casamento. Por isso, a nossa alternativa certa é a letra C. Por que que é a letra C? Porque não fala em momento nenhum que eles vão gastar dinheiro com o casamento dela. Não fala que ela precisa trabalhar para ajudar nas despesas do casamento. E não fala também que ela nem fala que ela recebe mesada, né? Apesar de estar implícito ali, né? Papai e mamãe não dão nenhum tostão, pode estar implícito sim que ela ganhasse alguma coisa dos pais e tal, mas aqui essa situação de casamento não tá para isso aqui. Agora, um fator que ajuda muito a gente a interpretar é a gente verificar assim, o contexto da situação. Hoje em dia, não é tão comum assim as pessoas, as meninas, as mulheres terem que casar e etc e tal. Mas na época em que a música foi escrita, salvo engano, final do 80 para anos 90, era muito comum esperado que as meninas, que as moças se casassem um quanto antes, né? E às vezes elas eram consideradas até assim, um peso econômico para algumas famílias, né? E aí, nesse trecho realmente da música, que fala dessa relação de pais com filhas, né? Os filhos, geralmente, os homens eram mais livres, as mulheres eram mais dependentes, elas deveriam ter uma certa obediência, né? Por isso que fala que a boa relação vai depender da conduta dela, né? Onde e como a gente verifica aí essa questão de conduta? Quando fala que ela quer fugir de casa, que ela precisa descolar um ganha-pão, né? Quer dizer, esse fugir de casa, ele remete a uma independência, não só uma postura de rebeldia, e por aí vai, beleza? Então vamos à nossa questão número 2. Bora lá, leia os versos.
A mãe morre de medo de barata. O pai vive com medo de ladrão. Jogaram inseticida pela casa, botaram cadeado no portão. De acordo com esse trecho aqui em cima, o que a família está buscando? A família busca discutir os problemas sociais? A família busca aceitar a decisão de todos os membros? A família busca discutir os padrões sociais ou a família busca solucionar os seus problemas? Mais uma vez aqui a gente tem uma questão que a gente não precisa voltar ao texto para poder ler o texto novamente, para poder entender lá, né? O poema, a música, aliás, desculpa, é a família. Realmente ela fala das questões da família, mamãe, papai, titia, fala que algumas famílias, quando ele fala mamãe, papai e titia, algumas famílias têm lá pai, mãe e filhos, outras famílias têm tios e outros agregados morando junto, como é que é a relação de um. Aqui, por exemplo, fala do pai e da mãe, né? A mãe morre de medo de barata, o pai tem medo de ladrão. E o que eles fizeram? Jogaram inseticida pela casa e botaram cadeado no portão, ok? Então, aqui, o que esse trecho busca aqui? O que buscar é pretender? O que está querendo dizer aqui? Ó? Aqui nesse trecho da música aqui, quem escreveu está querendo discutir os problemas sociais? Tem algum problema social ali? Bom, medo de ladrão, talvez seja. Ok, mas e medo de barata? É um problema social? Aceitar a decisão de todos os membros? Mas como é que tem de decisão aí? Jogaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. Lembra, né? Talvez, quem sabe? Vamos ver o próximo. Tem um objetivo aqui de discutir padrões sociais. Tem algum padrão social ali? Tem. O medo de barata é considerado um padrão social. No geral, quem tem medo de barata dizem que são as mulheres, né? Isso é um padrão social, não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? E aí é o seguinte, aí fica o medo de ladrão pro pai, porque tem esse estereótipo aí que o homem é mais corajoso, tal, como é que ele vai ter medo de barata? Isso é muito relativo, né? Ou solucionar os problemas. Então, e aí, o que vocês acham? Quem escolheu a letra D, parabéns aí para quem escolheu a letra D, porque o que acontece aqui? O que mais esses versos trazem pra gente aqui é a solução dos problemas. Quais são os problemas? O medo de barata e o medo de ladrão. Como que esses problemas foram solucionados? Jogando inseticida e colocando cadeado, ok? Essa questão de discutir problemas sociais, o medo de barata não é um problema social, né? Talvez, e não tem, não tem mais nenhum item, não tem mais nenhuma, não é item, a palavra correta nem é essa, não tem mais nenhuma informação em que a gente possa dizer que eles estão discutindo problemas sociais, né? Essa questão de aceitação da decisão de todos os membros, primeiro que jogaram e botaram não significa que foram todos os membros que fizeram isso. É muito amplo, muito subjetivo, né? Discutir padrões sociais não é o objetivo aqui. Aqui, de fato, é para estar dizendo que eles solucionaram. Eles tinham 2 problemas e eles resolveram solucionar esses problemas. Bacana? Então vamos lá, número 3. Vamos ler o verso. Precisa descolar um ganha-pão. Lembra lá da filha de família que não casa? Né? Quando a filha quer fugir de casa, ela precisa descolar um ganha-pão. A gente pode substituir a expressão em maiúscula descolar um ganha-pão, mantendo o mesmo sentido do verso por qual? Por desgrudar o pão da forma? O descolar um ganha-pão é desgrudar, então ela precisa desgrudar o pão da forma? Então, como que a gente vai fazer para acertar isso aqui? A gente pega a expressão que está lá em maiúsculo e, de fato, substitui pelo que está nas alternativas para a gente. Então, olha, precisa desgrudar o pão da forma. É o mesmo sentido? Quando a filha quer fugir de casa, ela precisa desgrudar o pão da forma? Quando a filha quer fugir de casa, ela precisa comprar um pão para a família? Ela vai fugir de casa, ela vai comprar um pão para a família? Quando a filha quer fugir de casa, ela precisa conseguir um emprego? Conseguir emprego é descolar um ganha-pão? Quando a filha quer fugir de casa, ela precisa vender pães para ganhar dinheiro? E aí? Você que disse a letra C, parabéns aí para você, né? O descolar um ganha-pão aí é arrumar um trampo, né? É trabalhar, arregaçar as mangas e etc, né? Então, aqui, a dica que fica pra gente é uma questão aparentemente bem tranquila. Desde que a gente use essa estratégia, você realmente substitui, escreve ou leia ou fale, né? Ou mentalmente aí, enfim. Mas faça essa substituição, que aí a chance de você errar vai ser muito pequena.
beleza? Então, vamos à nossa quarta questão. Sobre os adjuntos adnominais, é correto afirmar. Atenção, meu povo, correto. Então, nós marcar o que está certo, beleza? Então, vamos lembrar quem que é esse cara aqui, adjunto adnominal. Ah, lembra lá do nosso... Se não assistiu o nosso vídeo sobre adjunto adnominal, corre lá no canal, dá uma pausa aqui e assista, por favor, que vai te ajudar bastante, beleza? Como o próprio nome diz, adjunto é o que está junto do nome. Então, adjunto adnominal é aquele que está junto do nome e não necessariamente deve completar o sentido desse nome ou coisa do tipo, ok? Então, adjunto adnominal são palavras que acompanham os verbos. Ué, é adnominal, né? O spoilerzinho, não vou dizer a resposta não, mas pensa comigo. São os advérbios que acompanham os nomes para atribuir a eles tempo e local? Será que o adjunto adnominal ele vai acompanhar um nome para dizer do tempo e o local desse nome? Não sei, pode ser. Então guarda aí, bora lá. O adjunto adnominal pode ser preposição e conjunção? Então as preposições e as conjunções elas podem acompanhar os nomes? Acho que pode. Então guarda essa daí também. Guarda bem assim. Ou são palavras que acompanham os nomes para determiná-los, explicá-los ou especificá-los. Quem falou letra D, isso aí mesmo, tá? Por que não pode ser a letra A? Gente, não, o próprio nome diz adjunto adnominal, tá? Junto do nome, não do verbo. O verbo é a ação, beleza? Adjunto adnominal não é advérbio. O advérbio é adjunto adverbial. E o adjunto adverbial é que vai dizer a circunstância de tempo, lugar, dúvida, certeza, negação e mais uma porrada de coisa, intensidade e por aí vai, tá? Não é o adjunto adnominal. Podem ser preposições e conjunções? Não pode, de jeito nenhum, tá? Então, são as palavras que a gente usa para determinar, especificar ou explicar alguma coisa, tá bom? Por exemplo, um menino pegou meu lápis. Quando eu falo um menino pegou meu lápis, quando eu uso eu estou dizendo que menino qualquer, mas se eu falo o menino pegou meu lápis, se eu ainda disser o menino de blusa azul, aí que eu especifiquei ainda mais, tá? Então, esses são os casos, são os adnominais. Vamos para a nossa última questão. No verso, filha de família se não casa, essa expressão aí, ó, de família. Por que essa expressão de família é um adjunto adnominal? Vamos tentar? Vamos relembrar aqui? Então, adjunto adnominal é aquela palavra que vai fazer ou aquela expressão que vai ajudar a gente a determinar, explicar ou especificar. Então, o de família, aqui o filha não, tá, gente? Eu viajei no filha aqui, é só o de família, o filha não, ignora o filha. O de família é um termo que está junto à filha, tá certo? E está especificando que filha que é essa, que é a filha de família, não é qualquer filha, tá certo? Naquele contexto ali, a filha de família, a música lá não chama família? Família é família, família, né? Quando a filha quer fugir de casa, precisa escolar precisa escolar um ganha-pão, filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Então, a filha de família é uma expressão aí que ela é uma locução adjetiva aí, né? Porque ela tem a função de caracterizar, que ela vai caracterizar, ela vai explicar de que filha é essa que nós estamos falando. Não é qualquer filha, aquela filha considerada filha de família, porque aquele contexto histórico, social ali, é aquela moça que teve bons princípios, boa educação, blá, 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 né? Nós não estamos aqui para fazer discurso moral, tá bom? A gente está pegando a ideia da música. A ideia da música é exatamente essa, tá ok? Por isso por que ela é? Porque primeiro que tá junto do nome filha, né? E tá especificando, tá explicando que filha que é essa. Além de especificar, também está explicando que não é qualquer filha, é uma filha de família. Esse de família, ele traz uma carga toda social, ideológica e etc, que explica pra gente quem é essa menina aí, tá ok? Então, eu espero ter ajudado vocês aí um pouquinho para a gente pensar um pouco sobre adjunto adnominal e aprender um pouquinho mais, treinar, aliás, né, um pouquinho mais de interpretação textual. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá!